Olá, hoje eu quero conversar com você a respeito de algo muito importante que é sobre a glória de Deus. Nós queremos falar sobre a glória. Nós temos visto nos nossos dias muitos homens com fome, muitas mulheres com fome. Só que o que vai nos alimentar de fato e nos manter não é outra coisa que não seja a glória de Deus. Então a nossa fome, ela precisa ser fome pela palavra, fome pela glória de Deus. E é sobre isso, sobre essa reverência que nós vamos falar neste momento. Aqui em Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver uma história sendo contada pelo profeta Isaías, quando ele perde da sua família o rei, e ele corre para o templo. E no templo ele contempla a Trindade, ela conversando entre si a respeito de um propósito maravilhoso de salvação. E a gente vai ver que Isaías, naquele momento que ele entra, ele começa a contemplar, ele começa a ouvir a Trindade conversando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, então, ele ouvindo tudo aquilo, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que tudo isso acontece num ambiente de glória. O ambiente que estava ali era um ambiente que estava todo conhecido de glória. Uma coisa que é interessante nesse texto é que quando ele falava ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os anjos, eles viravam e falavam: toda a terra está cheia da sua glória. E eu vejo que já Isaías insistia um pouco mais, vamos pensar dessa forma, e ele falando novamente: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os anjos novamente, eles falam: toda a terra está cheia da sua glória, santo, santo, santo. E Isaías, ele até então fica sem entender o porquê. Porque toda a terra está cheia, e como toda a terra pode estar cheia da glória de Deus, se eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios? De que forma e qual a possibilidade disso acontecer? E a resposta, ela é dada em Abacuque 2, quando nós vamos entender que a terra, ela será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então nós podemos ver nesse momento que o que faz a diferença em um ambiente não é simplesmente o fato de a glória estar naquele lugar, mas de eu conhecer que a glória está naquele lugar. Entenda uma coisa: dentro dos prostíbulos, debaixo de pontes, em lugares onde acontecem extermínios, a glória de Deus, ela está ali. Só o que vai mudar e de fato fazer uma transformação é quando eu conheço, porque quando há conhecimento, há temor, há responsabilidade. E eu tenho que ter responsabilidade e reverência com a glória de Deus. A glória de Deus por si só, obviamente, ela também toma um lugar. Mas nesse caso e em muitos lugares onde nós vamos, nós entramos e saímos sem entender e conhecer a glória de Deus ali. E o que eu quero trazer para você neste momento é: conheça a glória de Deus. Porque o que vai mudar o ambiente e o lugar onde você está é a glória de Deus, mas através do conhecimento que você tem dela. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 7, quando o povo de Israel volta para buscar a arca, vai buscar a arca, uma vez que ela foi levada pelos filisteus. E quando eles vão buscar a arca, eles começam a trazer a arca e eles colocam Abinadab, os filhos de Abinadab, estava na casa de Abinadab a arca, e Uzá era uma das pessoas, dos sacerdotes que estavam cuidando dela ali. E no momento que eles estão trazendo a arca, eles não vamos colocar em cima de carros de bois,
né, vamos transportar ela dessa forma, numa irreverência. Entenda que a irreverência, ela fere o princípio da glória. Quando há irreverência, a glória mata. Quando há reverência, a glória vivifica. Nós precisamos, eu vou repetir novamente, nós precisamos entender, quando há irreverência, a glória de Deus mata. Não porque ela é sanguinária, não, mas porque nós estamos irreverentes. E essa morte não é simplesmente uma morte física, apesar de que foi para usar nesse momento em que, enquanto ela estava sendo transportada em cima dos carros, do carro de boi, no momento em que eles tropeçaram, a arca virou e ele colocou a sua mão para tentar pegar e ele morreu. Isso é irreverência, porque não é da nossa forma, não é de qualquer jeito. Nós falamos em alguns outros momentos que diz lá em Levíticos que se nós formos apresentar um sacrifício ao Senhor de gratidão, fazei-os de forma que sejamos e que sejais aceitos. Então não é de qualquer forma que nós vamos transportar a glória de Deus. E nós vamos ver coisas interessantes e importantes acontecendo nesse episódio para nos ensinar a forma pelo qual nós devemos andar e como nós devemos andar para transportar a glória de Deus. Note uma coisa, que Davi nesse momento ele teve medo e ela foi colocada na casa de Obed-Edom e por lá ficou durante 3 meses. Ela já havia ficado 20 anos na casa de Abinadab, mais 3 meses na casa de Obed-Edom. Por quê? Porque Davi estava com medo. Entenda mais uma coisa, a irreverência, a glória, ela traz medo. E o medo traz separação. O medo faz com que nós paremos, que nós procrastinemos, que nós não andemos. Entenda, o medo fez com que naquele momento, naquela estrada, eles mudassem o seu curso. Por quê? Por conta da irreverência. Então, quando nós estamos irreverentes com as coisas de Deus, nós não conseguimos andar diante ao propósito, em direção ao propósito. Você não pode ter medo, só que você também não pode ter irreverência, pois a irreverência vai gerar medo, e o medo vai fazer com que você mude a tua rota, e você não pode mudar a rota pela qual Deus já trilhou, já desenhou para você. Só que também não é de qualquer forma. Davi, quando ele soube que Obed-Edom estava sendo extremamente abençoado, próspero pela Arca da Aliança dentro da casa dele, ele fala, não, vamos buscar. Só que agora ele já vai com uma estola sacerdotal, ele já vai com um pensamento, com reverência. E ele então falou assim, de 6 em 6 passos, não são 7 passos, nota isso, são 6 passos, 6 é o número do homem. De 6 em 6 passos ele andava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrifica. E aí era oferecido um sacrifício ao Senhor. Entenda, quando Jesus ele não está conosco, nós temos que dar 6 passos para que nós possamos carregar a glória e sacrificar no 6º passo. Só que eu estava perguntando ao Senhor, mas por que Deus 6 passos? É porque esse ainda não é o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito ele não é dado com 6 passos, mas naquele momento, para aquela situação, o 6º passo simbolizava continuidade. O 6º passo para eles era continuidade, era estou fazendo de forma reverente. Simbolizava a reverência deles naquilo que eles estavam fazendo, naquilo que eles estavam realizando para o Senhor. E muitas pessoas, eles vão fazendo de qualquer forma, não há sacrifício, não há renúncia, e nós não podemos fazer as coisas para o Senhor em prol do reino se não houver sacrifício. O próprio Jesus, para ele entrar no reino dele, ele se tornou o sacrifício, quanto mais nós. Então nós precisamos de forma reverente olhar para as coisas dele e sacrificar e nos tornar o sacrifício para que nós possamos andar. Só que ainda não é perfeito. E eu fui perguntando ao Senhor, 6 passos sacrifica, 6 passos sacrifica, e a gente vê que eles ficaram todos sujos com as suas vestes salpicadas de sangue, porque eles sacrificaram
muito. Até o momento que eles tiraram a arca da casa de Obed-Edom, até o momento em que eles entraram para dentro de Jerusalém com a arca, eles foram sacrificando em todo o caminho. Só que esse não era o sacrifício perfeito. O sexto passo é o passo do homem, mas o sétimo passo é Jesus de Nazaré. E ele já morreu por você. E hoje você não precisa mais de carregar a glória em cima, você tem a glória dentro de você. Torne-a conhecida, manifeste a glória que está dentro de você, a glória pela qual Deus, o Pai, Ele colocou dentro de você através do sétimo passo, que é o sacrifício perfeito, Jesus de Nazaré. E entra em Jerusalém, entra, porque esse é o lugar, esse é o objetivo, esse é o propósito. Jerusalém é o lugar onde todas as coisas elas vão convergir. Nós estamos indo para a cidade do grande rei. E o sacrifício hoje ele não precisa de ser continuamente ao sexto passo, mas o sétimo passo torna o sacrifício, o nosso sacrifício, um sacrifício único, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Porém, nós precisamos a todo momento renunciar, deixar algumas coisas para que nós possamos andar mediante e de forma horária, de forma correta com aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está querendo para os nossos dias, para a tua vida, para a tua casa. Não se preocupe em manifestar, não se preocupe em se autoprojetar. Note que o momento em que a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus 3 que João Batista ele estava no deserto, em nenhum momento você vai ver João Batista entregando panfletos e fazendo merchan ou marketing para levar pessoas para o deserto. As pessoas iam ao deserto pela glória que estava na vida de João Batista através do Espírito Santo de Deus. Já estava nele. Ele não arrastava multidões, as multidões se arrastavam até ele. E isso é um propósito que nós precisamos entender na vida de Jesus. O nosso propósito. Jesus entendeu tanto o propósito dele, e nós precisamos entender tanto o nosso propósito para que nós possamos viver de glória em glória, de fé em fé, que no momento em que João Batista ele batiza Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus sai logo da água. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem para você, você não pode procrastinar. Não faça como Davi fez. Não mude a tua rota. Você tem a glória de Deus dentro de você, torne-a conhecida, mas não faça isso com irreverência. Faça isso com reverência. Jesus saiu logo da água porque ele sabia que ele tinha e teria que participar de algo muito importante, que era trazer glória para dentro das nossas vidas. Então saia logo daquilo que você foi preparado. Se você já está preparado, nós estudamos, sentamos nas carteiras, nas escolas, nós olhamos para o professor falando, nós aprendemos, só que no momento em que toca o sinal, nós saímos logo, porque nós aprendemos. Uma vez que nós aprendemos, isso nos denota entender, nos leva a entender que no momento que nós somos preparados, nós não podemos mais ficar césseis, porque o conhecimento traz sobre nós responsabilidade. Entenda, responsabilidade é subproduto da fidelidade e fidelidade é subproduto da intimidade. Intimidade gera fidelidade. Você só vai ser fiel se você for íntimo. Você só vai ser fiel à glória e partilhar da glória se você for íntimo da glória. E você só vai ter responsabilidades se você for fiel a ela. Então, em nome de Jesus, faça isso. Olha isso com carinho. Eu queria deixar essa palavra para você neste momento, para que você não procrastine mais as coisas, para que você ande em direção ao propósito e viva dentro da glória. Não se alimente de qualquer coisa.
homens que se alimentam da glória, é que as nossas nações, é que as nações deste mundo, elas precisam, porque são estes que se alimentam da glória, que vão mostrar a glória ao mundo. Jesus é o sétimo passo. Ele é o sacrifício perfeito para que você carregue a glória dentro de você e torne-a conhecida a todas as nações da terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.